Tô aqui com a Natália, que é fisioterapeuta, tem um foco em fisioterapia pélvica. E até uma das minhas palestras que eu gosto de apresentar é desmistificando o assoalho pélvico, que é justamente para trazer esse conhecimento que muitas mulheres, por tabus, às vezes, né, relações de familiares que não passam esse cuidado de geração em geração, ou tem um espaço seguro para falar. Eu costumo dizer que todo corpo feminino, né, foi feito para parir. Mas às vezes nem todo o corpo está habilitado a parir por conta das atividades de vida que a gente tem, né? Quantas de nós passamos o dia sentadas, né? Então tem essa questão da fisio na parte de gestantes, preparar tanto para um parto, mas também deixar esse corpo para ter uma gestação saudável. Eu brinco que a mulher nunca foi tão forte quanto ela está gestando, ela está gerando um universo dentro dela. Bem-vindo a mais um episódio do meu podcast, onde sempre a saúde está em alta, bem-estar e qualidade de vida. Mas hoje eu vou dar uma atenção especial para a saúde da mulher. Estou aqui com a Natália, que é fisioterapeuta, tem um foco em fisioterapia pélvica. E então ela vai trazer assim uma coisa que eu acho que assim que no meu olhar não era tão difundido antes a fisioterapia. Eu tô certa ou tô errada? Tá certo, Natália. doutora Marília. Obrigada pelo convite. Eu sempre fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de falar sobre saúde da mulher, que por tanto tempo ficou ali escondidinho, soterrado, pouco se falava. Então muitas dúvidas, muitas questões. E ter um espaço hoje, né, com você, num ambiente assim que a gente pode trazer conhecimento, é sempre algo que me dá um quentinho no coração, sabe? E eu também, porque assim, eu já até tive a necessidade de uma vez procurar uma fisioterapeuta pélvica, mas normalmente eu vejo que os profissionais encaminham, mas por questões, me fala se eu estou errada, por incontinência urinária, por uma questão mais nessa linha, e não nas outras questões que com certeza a gente vai poder conversar aqui e ampliar esse olhar da mulher sobre si mesma. Isso, justamente. Eu falo que na fisioterapia, por exemplo, imagina a dificuldade de você tratar um joelho que você nunca nem viu, né? Que você não sabe como é, o que fica, que cor tem, como é essa textura. Então, precisa se falar sobre isso. E até uma das minhas palestras que eu gosto de apresentar é desmistificando o assoalho pélvico, que é justamente para trazer esse conhecimento que muitas mulheres, por tabus, às vezes, né, relações de familiares que não passam esse cuidado de geração em geração, ou tem um espaço seguro para falar. Então é importante você ter esse conhecimento, porque senão você já vai ter uma disfunção que muitas vezes nem chega no médico, né? As mulheres às vezes ficam com vergonha, tímidas, com receio de compartilhar isso. Isso, infelizmente, ainda é muito comum. Aí, quando consegue compartilhar alguma coisa com médicos, geralmente vem no sentido de uma incontinência ou uma disfunção. Mas, assim, é tão além, né? A fisioterapia pélvica pode atingir tanto mais, né? Exato. Então, eu gostei muito dessa sua palavra, que foi, vamos desmistificar. E aí você tá aqui, vamos já dar uma ideia de tudo que hoje a fisioterapia pélvica pode contribuir para a saúde da mulher. Veja se você consegue dar um panorama para depois, se for o caso, a gente conversar sobre algumas partes que ainda são pouco faladas, né? Ótimo, perfeito. Eu falo que é muito amplo mesmo o campo, e muitas vezes quando se pensa em fisiopélvica, ou está relacionado à incontinência urinária, que é um assunto importante, tem que se falar sobre isso, porque perder nenhuma gotinha ou outra é normal, né? Pode ser comum, mas não é normal. Então, de fato, a incontinência e gestantes, né? É muito comum as gestantes nos procurarem, isso cada vez mais está crescendo, e é muito legal que mostra essa procura com essa competência da mulher, né? Sim. Ainda muitas gestantes procuram pensando, né, talvez num parto vaginal, mas a fisiopélvica compreende ainda muito além disso, mesmo com gestantes, né? Então, qualquer disfunção que pode estar envolvendo ali, mas o que é mais importante eu costumo dizer que todo corpo feminino, né, foi feito para parir, mas às vezes nem todo o corpo está habilitado a parir por conta das atividades de vida que a gente tem, né? Quantas de nós passamos o dia sentadas, né? Então, tem essa questão da fisio na parte de gestantes, preparar tanto para um parto, mas também deixar esse corpo para ter uma gestação saudável.
Eu brinco que a mulher nunca foi tão forte quanto ela tá gestando, ela tá gerando um universo dentro dela, né? Então acho que falta um pouquinho da gente dar essa autonomia para as gestantes e ensinar tudo que ela pode fazer grávida. Esses acho que são os dois mais comuns. Mas uma coisa que também eu gosto muito de atender são mulheres que têm algum tipo de dor, seja em penetração, seja no toque, seja como for. A gente fala, dor não é normal, né? Sim. Qualquer tipo de dor tá sinalizando algo. Então, esses são os principais que a gente costuma ver. O que eu acho que seria interessante, como a gente quer desmistificar e quer abrir mais esse universo, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão mesmo que está relacionado ao assoalho pélvico com a relação sexual, com, enfim, com esse lado mais erótico, né, da mulher. Por onde que você poderia começar, assim, pra gente desmistificar isso? Eu trouxe aqui a Abigail, conhecida pelas minhas pacientes como Abigail, e eu gosto sempre de trabalhar muito com ela, porque realmente é isso, a gente tem que se conhecer. Muitas mulheres nunca nem mesmo se olharam, não sabem nem como é, né, essa questão. Mas essa área, né? Exato. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção, tanto nas palestras quanto nos atendimentos, é que mulheres instruídas, educadas, às vezes não sabem a diferença entre vulva e vagina. Então, eu sempre gosto de começar por aqui, né? Então, Você sabe qual é a diferença, né, da sua vulva e da vagina? E às vezes as pessoas nem sabem. Então, acho importante a gente começar por aqui. Nomear, né, os componentes, vamos dizer assim, Exato. Né? Então, quando a gente pensa em vulva, é tudo que tá, então, por fora, né? Tudo que a gente vê ali do lado de fora é a nossa vulva. Tudo que tá pra dentro do canal vaginal, que de fato é a vagina em si. Isso, assim, muitas mulheres ficam chocadas de descobrir isso, né? Como assim? Sempre chamei de vagina. Sim, mas então a gente começa daí. Vulva, fala que a gente tem que dar nome, né, às coisas. Então, quando a gente pensa na nossa área externa, a gente tem a vulva. Vagina é só o que tá pra dentro do canal vaginal. E aí, umas coisas que eu começo a abranger é que ainda tem mulheres, né, que não tem esse conhecimento. Que a gente tem um canal vaginal, ele vai estar... Então, imagina que o ânus, ele estaria aqui embaixo. Aí, o canal vaginal, a uretra, que é pra onde vai sair o xixi. E aqui a gente tem, né, a cabeça do nosso clitóris, que tá ali, às vezes, escondidinha atrás do monte de Vênus, do prepúcio e tudo. Então, eu já começo por aqui. E aqui, às vezes, já é muito choque. Uma outra coisa que eu também gosto de falar é da nomenclatura, que tem caído por terra a questão de lábios maiores e lábios menores. Se a gente for pensar uma mulher adulta, quais mulheres adultas, de fato, têm a sua vulva composta por lábios maiores para fora e menores para dentro? Isso é que elas também já ficam chocadas, porque a gente tem lábios maiores, mas os meus de dentro são maiores, então já começa a achar que às vezes tem alguma coisa errada com aquela vulva, ou que a vulva dela não é bonita. E não, é só a nomenclatura que tá errada. Agora você tá falando uma coisa e tá me lembrando, não é bonita, mas se você sabe que agora, né, como eu tô dentro da área da dermatologia também, e você sabe que agora tem se valorizado tanto dentro da especialidade de dermatologia como da ginecologia, a estética da vulva. Exato. Então, hoje, muitas coisas que a gente faz na face, você pode fazer na vulva de preenchimentos, como você falou, o tamanho do grandes lábios ou do pequenos, você às vezes pode ser ajustado. Claro que isso é com profissionais habilitados. Geralmente os principais vai ficar a cargo do ginecologista, mas o dermatologista em algumas questões ele também vai atuar. Então eu acho que isso vai também ajudar a desmistificar, porque está se voltando um olhar para a estética, né, da vulva em si, que envolve todos esses componentes que você está colocando. E até tem mulheres que não sabem que, por conta, às vezes, de comprimento dos lábios, tanto internos quanto externos, tem até dor, às vezes não consegue andar de bicicleta, porque pode incomodar. E não tem coragem nem de falar isso com alguém. Sim. Então, elas saberem que elas podem estar procurando um profissional para cuidar disso, pode ser até libertador. Com certeza. Agora, quando você fala em dor, você está considerando mais a dor na penetração ou você considera também a dor externa, como você falou, que vai andar de bicicleta? Como que você atuaria? Onde estaria o teu campo maior nessa questão dor? Nos dois casos, na verdade. Tem um estudo que ele é fantástico, que ele mostra
uma eletroneurografia feita no assoalho pélvico e no músculo do trapézio, em diferentes situações. Então, trapézio, né, nosso músculo aqui do pescoço, que todo mundo tem aquela tensãozinha. Nesse estudo, com a eletroneurografia, então eles conseguiram, assim, quantificar muito bem, né, delimitar certinho os fatores. Então, numa situação neutra, os dois também equiparados ali. Numa situação de uma ameaça sexual, né, então tem uma contração ali do assoalho pélvico, tem uma tensão ali da questão de trapézio, essa musculatura. Mas numa questão de ansiedade, o assoalho pélvico, ele tá muito mais tenso do que a musculatura do trapézio. Então, se você tem aquela dorzinha de pescoço, aqueles nozinhos, provavelmente a musculatura do seu assoalho pélvico vai estar muito pior. E ninguém Existe fala sobre isso. Existe, foi um estudo super bem delineado, fantástico. Então, o que acontece quando a gente tem a dor? Pode ser ponto gatilho mesmo. E ponto gatilho a gente trata com vibração, com terapia manual, com alongamento, com mobilidade, tanto da própria carne em si, né? Então, vir aqui, mexer e soltar. E em alguns casos, cirúrgicos mesmo, né? Se for um tamanho anatômico que está impossibilitando ela de algo, a gente pode fazer essa avaliação, ver o que está contribuindo com o quê e encaminhar para algum profissional mais direcionado para isso. E o que você teria para contribuir para essas pessoas que têm essa dor, né, a penetração, e pode estar sendo ligado à ansiedade? Como é que você vai trabalhar essa paciente? Quais são os seus recursos, né? Na fisiopélvica, tanto a questão de incontinência quanto de dor, a gente sempre vai falar da terapia comportamental. Ela vai ter que estar alinhada a isso. Então, a gente tenta entender como é que está a situação dessa pessoa, onde que ela tem alguns gatilhos, tenta entrar em contato com uma equipe multidisciplinar para estar fazendo esse acompanhamento, porque isso é essencial, né? Mas pensando então, eu como fisioterapeuta, o que eu posso trabalhar aqui? Uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar, vou mostrar aqui na questão da vulva, quando a gente tem a dor, esses são os mais básicos que a gente tem, é o personal e o bullet, que a gente fala que fisioterapeuta tem que usar da vibração. Eu falo, vibração é praticamente o berço, né, da fisio. Então, com técnicas de vibração, a gente vem conseguindo fazer um estímulo de relaxamento em toda essa musculatura. Uma vez que isso começou a ficar um pouco mais tolerável, a gente tem até outros massageadores que eles são, até assustam um pouco, você vai falar, nossa, é isso? É isso. Então, por exemplo, temos massageadores que a gente consegue, com o estímulo que eles têm, vir entrando aqui na portinha do canal vaginal e vem soltando essa tensão devagar, de uma maneira confortável, onde a dor não piora. Isso é extremamente importante, porque se a gente vem com um estímulo agressivo, com certeza vai A ideia piorar. sempre é trazer relaxamento na musculatura, porque sempre a causa da dor normalmente está ligada a essa questão. Quase sempre. Nem sempre com a quantidade de lubrificação. Isso. Geralmente, na nossa prática clínica, a gente vê que elas caminham juntas. Porque quando você tem a dor, você já vai ter ali alguma dificuldade nessa comunicação do que está acontecendo ali. Então, quando você tem dor, provavelmente você não vai estar tendo um contato, tendo um estímulo, tendo algo que possa melhorar essa lubrificação. Então, tem mulheres que têm uma questão de lubrificação que pode sim dificultar, mas não necessariamente vão ter dor na penetração. Então, às vezes, ali só com um lubrificador externo já vai resolver. Tem mulheres que vão ter tanta dor que elas vão ter mesmo essa região com todas essas dificuldades que vêm vindo. Então, com a vibração, esse daqui é um dos que eu mais gosto. Então, a gente consegue fazer a vibração e vir soltando por dentro, nos pontinhos gatilhos e tudo. Conforme a gente vai fazendo isso, a vibração, ela vai trazer muita comunicação entre as vias, né? Que sobem e as vias que descem. Isso por si só já vai melhorando essa lubrificação. Então, uma das coisas que as mulheres sempre trazem, assim, que dá diferença muito rápido é a lubrificação. Começou a exercitar, começou a melhora a lubrificação. E melhora muito. Agora, isso normalmente ela é feita sempre em sessões
com a fisioterapeuta, ou também ela vai fazer isso sozinha em casa? Como que... porque eu não sei qual a frequência normalmente para você ter esse resultado, porque assim, se a gente pensar em tensão, né, ela sempre vai ter um gatilho para refazer rapidamente, Isso. né? Eu brinco que o profissional da saúde, o fisioterapeuta, por mais que a gente goste dos pacientes, a gente tem que dar as técnicas para que eles consigam manter isso em casa. Então, tem um exercício que eu passo para elas assim de primeiro, que é chegar em casa. Eu sei que muitas das vezes são mães, têm crianças, têm marido, tem o funcionamento da casa intenso. Mas tentar pegar uns 10 minutinhos, assim, quando a casa estiver tranquila e achar um momentinho dela, né? Se ela quiser, ela pode colocar uma música que ela goste, um óleo essencial que traga um momento para ela, uma vela, criar um momento dela, pegar um espelho, pode ser um espelho de mão, um espelho de parede, e se olhar, para se conhecer antes de qualquer coisa. E eu sempre peço para elas anotarem num caderninho as horas de um relógio, né? Então a gente tem 12, 1, 2, 3 e vem fazendo essa volta completa. Quem tem os acessórios em casa, eu oriento com e sem. Mas mesmo quem tem, eu sempre começo com as mãos, porque eu falo que a nossa mão é muito potente, né? Então vem trazendo um toque Nessa musculatura nessa mesmo. musculatura. Percebe onde dói. Percebe onde não tem tanta sensibilidade, percebe onde tem muita sensibilidade e vem fazendo esse caminho e vem anotando. Porque eu falo Um processo de autoconhecimento mesmo, isso, né? tudo começa aí. Quando a pessoa ela já começa a trazer isso, a gente também entra com a respiração. A respiração eu falo que é fantástica, é assim, um dos remédios mais baratos que a gente tem. E a próprio massageamento também, Exato. né? Automassagem. Exato. Então, a gente vem dando essas técnicas de se soltar, de respirar, porque o nosso assoalho pélvico, ele tá diretamente relacionado com o nosso diafragma. Também tá relacionado com o nosso pé, pescoço, outras coisas, mas aí vai se estendendo muito. Sim. Então, eu falo que o mais básico de tudo é relacionar isso. O assoalho pélvico com o nosso assoalho pélvico com o nosso diafragma respiratório. A gente chama até de diafragma pélvico, porque no assoalho pélvico nós temos 13 músculos. Então imagina que só nessa regiãozinha a gente tem 13 músculos. Mas a gente tem muita fáscia, tem muito tecido conjuntivo ali. E eles estão relacionados assim diretamente com as emoções e tudo isso. Então começar respirando e criando essa comunicação já acaba sendo uma ferramenta ótima, poderosa, poderosíssima. E uma vez que você tem essas ferramentas, que a gente vai trabalhando isso no consultório comigo, ela vai fazendo isso em casa também. Porque aquilo, por mais que eu faça a melhor sessão do mundo, ela tem que fazer a tarefa em casa. Sim. Quando isso vai ficando equilibrado, ela vai tendo essas ferramentas. Então, ela já começa a entender. Algumas pacientes até levam isso pro parceiro, pra parceira, e eles vão construindo isso juntos. E assim, é fantástico, porque você aprende igual hoje. A gente tem, infelizmente, pessoas que têm dores, e infelizmente só lidam com isso, tomam um remédio, isso. Mas a gente tem quem vai na acupuntura, quem vai numa físio, quem vai numa massagista, quem já entende os caminhos. Natália, como a gente está aqui desmistificando, e eu acho que a gente já conversou antes, e eu acho que a gente tem que trazer para a pauta a questão do clitóris. Porque apesar que ela vai se olhar, ela não vai ver tudo que ele representa e toda a estrutura. Então, acho que seria bom você mostrar, a mulher conhecer que por trás desse clitóris tem muito mais. Exato. E, enfim, eu vou deixar com você. Vamos lá. Desmistifica isso também. Nas tarefinhas que elas têm para casa, eu sempre vou falar muito sobre a questão do clitóris, que a gente vê o quanto também pouco se falava sobre isso. Agora ele tem ganhado um pouco mais de espaço. Então, algumas pessoas, algumas mulheres já têm tido esse conhecimento, apesar de muitas não terem ideia, né? Então, quando a gente tem aqui, né, na nossa anatomia, a parte externa ali da vulva, né, o que a gente chama de glande do clitóris, a cabeça do clitóris, a campainha, seja lá como, né, cada um vai chamar. Isso daqui eu brinco que é a pontinha do iceberg. Porque quando a gente tira aqui essa camada de pele, de gordura aqui da vulva, o clitóris lá embaixo, ele tem, na verdade, esse formato. Então, ele é composto por 2 corpos aqui. E o que a gente vê lá fora é só essa pontinha aqui. De fato, que ela tem muita inervação, mas ele é
tudo isso aqui. Então, quando a gente pensa no clitóris, a gente tá aqui, ó, a gente só vê isso aqui. Mas ele lá dentro, na verdade, ele abraça o nosso canal vaginal por dentro. Isso daqui é fantástico, eu falo que é mágico. Até o ponto G, né? Que Justo. por muito se fala. Localiza para as pessoas o ponto G. a final do ponto G. Então, imagina que quando eles falam ponto G, você introduz, né, os dedos ou o aparelho ali no canal vaginal, sobe um pouquinho e toca na parede anterior. A gente tá tocando justamente o clitóris. Então, até se falava antes, a pessoa tem um orgasmo vaginal, um orgasmo clitoriano. Não, todo orgasmo ele é um orgasmo clitoriano, né? Porque, na verdade, quando a gente tem um orgasmo de penetração, a gente tá aqui eu acho que seria um orgasmo clitoriano, mas por acessos diferentes, Exato. Né? Eu acho que essa anatomia é muito importante para a mulher entender e poder se conhecer mesmo, né? Isso, se conhecer. E é tão importante isso que com os exercícios da fisiopélvica, até o pompoarismo, que às vezes a gente vê por aí falar, o que acontece? A gente cria uma comunicação muito potente, muito poderosa do nosso corpo com ele mesmo. Então a gente manda mais irrigação, a gente melhora a afinidade ali do sentir. Então isso tudo vai ficando cada vez mais presente na vida dessa mulher. E tem uma educadora sexual americana que ela tem uma frase que eu amo e eu gosto sempre de citar, que é conhecer, né, saber onde o clitóris está é conhecimento. Saber onde o seu clitóris está é poder. Então, é fantástico. Sim. E eu acho que as mulheres precisam se apropriar disso, se apropriar do corpo delas. Com certeza. E se conhecer, né? O conhecimento, ele realmente... E isso é muito interessante porque você vem de uma formação médica, a gente estuda anatomia, mas a gente não aprende isso. Exato. Né? Então são coisas que a gente tem que sim desmistificar, tem que ter pessoas como você que tem essa clareza em trazer esse conhecimento e essa disponibilidade, porque acho que cabe a nós também poder usufruir de todos, vamos dizer, de tudo que a natureza nos trouxe de forma natural. Exatamente. O que eu acho também bastante importante, Natália, que eu gostaria que falasse, que a gente está pensando aqui em longevidade, né? Essa mulher com pós-menopausa, e a gente sabe que muitas sofrem de atrofia e também acaba sendo a motivo de dor. Sim. E aí, o que a fisiopélvica pode ajudar? A gente costuma falar que existe essa condição, né, da atrofia do clitóris, é como se ele fosse se fundindo. Agora é importante falar que quando você fala clitóris, você fala tudo, né? Não é só a pontinha. A gente vê lá fora essa pontinha se aderindo na pele. Então imagina como que tá o resto lá dentro, né? Completamente atrofiado, fininho, magrinho, sem vida. E sim, então ela é uma questão que ela vem associada ao envelhecimento. Mas e aí, né? Será que a gente consegue melhorar? Sim, a gente consegue. Então, eu costumo falar sempre da parte nutricional, que seria muito interessante essa pessoa estar envolvida com uma alimentação, às vezes uma nutricionista. A própria atividade física fundamental, né? Para manter essa boa circulação. Mas aí, na física, o que a gente consegue? A partir do estímulo do assoalho pélvico em si, nem precisa às vezes ser um estímulo clitoriano. Direto no clítoris. Exato. A gente vem aqui estimulando essa contração, a gente vem levando sangue, então a gente vem levando nutrição, a gente vem deixando esses caminhos acordados, né? Porque eu falo que é como se esse caminho ele estivesse sendo desutilizado e vai ficando para trás. Conforme a gente vem acordando o nosso corpo, ele mesmo consegue vir ativando mais, levando caminho, levando nutriente. A hidratação, né, da região do assoalho pélvico também ela é fundamental. Do mesmo jeito que a gente hidrata o nosso corpo, que a gente se hidrata tomando água, fazer uma hidratação local. Então, passar um óleo específico para a região, né? Passar um creme de hidratação e vir estimulando isso aqui, melhora muito essa condição dessa atrofia clitoriana. Algumas pessoas chamam até de atrofia vaginal, porque às vezes realmente ela vem tomando conta de tudo. E a gente hoje tem, né, dados da nossa longevidade cada vez melhoras, cada vez mais ativas, cada vez mais socialmente presentes.
Então, conseguir cuidar dessa região de uma maneira leve, como deveria ser, Sim. é essencial. Saúde e qualidade de vida. Exato. Então, Exato. adorei. Muito obrigada de você estar trazendo e contribuindo para o bem-estar, para a saúde da mulher. Eu fico muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer falar um pouquinho mais sobre isso. Igualmente.